Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, iniciaremos agora, então, mais um HTPC formativo aqui pelo Centro de Formação. Quero dar boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí. Pessoal, antes de iniciarmos, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a demanda que eu fiquei de verificar na semana passada sobre a questão da possibilidade dos HTPCs que são feitos pelo Centro de Formação, a viabilidade de acontecer na forma do que vocês estejam conectados aqui com a gente, mas que o servidor tenha a opção de escolher, né, o local que queira realizá-lo, ou na escola, ou até mesmo na sua casa. Eu levei essa demanda para a Secretaria Municipal de Educação, conversei com o secretário e expliquei para ele os questionamentos e também a indicação de vocês. Ele se prontificou a verificar junto à Procuradoria-Geral do município a viabilidade que isso aconteça, de forma que a gente não esteja infringindo legalidade. Para tanto, ele fez um ofício, né, explicando todo o processo de formação que acontece aqui no canal do Cefep, junto com vocês. Vocês estão conectados aqui com a gente, assistindo, né, esse momento de formação. Buscou também respaldo legal e exemplificou também a realidade de outros municípios aqui próximos a nós, que isso já acontece, né? Que os momentos de formação possam acontecer de forma remota. Por exemplo, nós encontramos Limeira, Descalvado, Itirapina, acho que também. Então, assim, já está com a Procuradoria-Geral do município. Hoje eu entrei em contato com eles, o processo já foi aberto e eu pedi uma certa, assim, urgência dessa resposta para que seja encaminhado para o secretário, para que a gente consiga se organizar para os próximos encontros. Então, hoje a gente ainda não tinha essa resposta, por isso mantemos ainda o formato do que foi feito na semana passada. Agradeço a contribuição de vocês, eu vi que o pessoal assistiu, contribuiu aqui no chat. Espero que hoje também aconteça da melhor maneira, tá? Mas eu gostaria de dar essa devolutiva para vocês, porque foi uma demanda que eu me prontifiquei a verificar a possibilidade e a viabilidade desse fato, tá bom? Então, só para justificar. Outro recadinho também que eu gostaria de conversar com vocês foi que nós, do Centro de Formação, encaminhamos um e-mail para vocês solicitando indicação de sugestões de cursos formativos para que a gente consiga construir o plano de ação aqui do Departamento de Formação. Eu vou colocar novamente o link aqui na live para aqueles que ainda não conseguiram, não acessaram, ou até mesmo esqueceram de preencher. É muito importante que vocês nos digam quais são os cursos, quais são as necessidades, o que vocês estão pensando aí sobre a questão da formação, porque eu acho que esse plano formativo ele tem que ser construído colaborativamente, com a colaboração de vocês, que são os nossos professores, que atuam diretamente, que vão fazer essa formação continuada, a Secretaria de Educação e o Centro de Formação. Então, por isso que eu preciso muito que vocês respondam, tá bom? Eu vou encaminhar e vou colocar o link aqui novamente para vocês, tá? Lembrando que as listas de presença, elas são de responsabilidade do diretor nesse momento, nesse encontro de hoje. Então, esse link aí não é da lista de presença, tá? É do nosso questionário de sugestões de formação para a gente poder pensar e construir o nosso plano de ação aqui do departamento. Agradeço muito quem já respondeu, eu verifiquei que tem várias respostas ali, muitas indicações, então agradeço. E quem não respondeu, por favor, se puder, vai ajudar bastante para compor. A nossa intenção é elaborar esse plano e, posteriormente, encaminhar para vocês com os dados, né, que nós obtivemos nesse questionário, obviamente, para que vocês também conheçam, né, as demandas e aí pensar um pouquinho nessas temáticas dos cursos, tá? Agradeço, obrigada. E aí, agora, efetivamente, nós começaremos com a formação de hoje. Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Eu dei 2 recadinhos anteriormente, tá? No final eu posso retomar, porque eu sei que às vezes as pessoas entraram um pouquinho atrasadas, mas aí eu falo novamente. Bom, a temática de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o dia 7 de abril, que ele é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola.
Ele é resultado de uma política, da elaboração de uma política pública sobre o combate ao assédio e às violências, que é a Lei 13.185 de 2015, e fala sobre a importância da prevenção, o enfrentamento de condutas assediosas e violentas praticadas no âmbito dessas relações que se estabelecem dentro do contexto escolar. Aqui a nossa palestrante hoje, depois eu vou fazer a apresentação dela, entender que as relações que são estabelecidas dentro da escola, entre os alunos, entre o professor e a criança, o professor e a família e gestão. Então, assim, são relações que às vezes podem e ocorrem situações de violência. Então, é muito importante a gente pensar e refletir sobre todo esse contexto para pensar também nessas rupturas desses ciclos de violência. Tá? E também, como vocês falaram a semana passada, hoje nós temos tanto os professores do ensino fundamental como da educação infantil também. Pensar nessa violência no contexto da educação infantil, né? Como que ela está ali silenciosa, ou que às vezes ela acaba se reverberando em algumas atitudes e umas ações que a gente está tão naturalizado que a gente acaba não refletindo sobre, tá? Então, e além disso, nessa lei também há a previsão sobre os protocolos dessas medidas de proteção à violência contra a criança e o adolescente. Pensar nos estabelecimentos educacionais e aí pensar também, né, em capacitação continuada desse corpo docente integrado à informação da comunidade escolar e da vizinhança em torno do estabelecimento de ensino. Então, também há a previsibilidade de que haja esses momentos formativos para que a gente pense, reflita sobre as questões que envolvam, né, a violência e combata esse bullying dentro do espaço escolar. Então, nessa perspectiva, essa política pública, ela traz como conceito da violência qualquer ação intencional perpetrada por um indivíduo, grupo, instituição, classe ou nação dirigida ao outrem, que cause prejuízos, danos nos patrimônios, dano físico, social, psicológico ou até mesmo espiritual. Então, essa é a previsão dentro da legalidade. E para hoje, para conversar um pouquinho, eu gostaria de chamar aqui, então, no nosso momento. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora Jéssica. É com muita alegria que eu convido a professora mestre Jéssica Veloso Morito para estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. A Jéssica é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, é licenciada em Pedagogia pela mesma instituição. Atua como pesquisadora na temática da violência e da seguridade no ambiente escolar, com ênfase na mediação de conflitos, bem como na identificação da topografia e tipologia das manifestações da violência. É idealizadora da metodologia de identificação dos sujeitos implicados nos ciclos de violência, a qual foi adotada na elaboração do curso Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar. Tal iniciativa foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Executivo do Ministério da Educação, em resposta aos trágicos ataques ocorridos em unidades escolares no ano de 2023, com o objetivo de enfrentar e prevenir a violência no âmbito das escolas e universidades brasileiras. Ademais, é autora do curso Auto-Institucional intitulado Desafios da Comunicação nas Relações do Cotidiano, Família e Escola, disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem do Ministério da Educação, o AVAMEC. Aqui, pessoal, só fazendo uma observação, depois nós podemos encaminhar o link, né, Jéssica, para o pessoal que tiver interesse aí no curso, tá bom? Ele é gratuito e é oferecido pela plataforma do Ministério da Educação. Nessa mesma perspectiva, elaborou as oficinas pedagógicas integrantes do programa Escola e Comunidade do PROEC, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, entre os quais se destaca a oficina homônima ao curso Auto-Instrucional supracitado. Este último foi instituído como ação obrigatória para as escolas contempladas pela Resolução 16 de 2024 do Ministério da Educação, publicada em Diário Oficial. Então, é com muita alegria
E já faço aqui meu agradecimento a você, Jéssica, por estar aqui com a gente e poder compartilhar, tá bom? Eu vou me retirar da sala, mas eu vou estar de olho no chat. Se tiver questões, alguma coisa, depois eu retorno e passo para você, tá bom? Combinado, Rafa. Não esquece de colocar meu slide. Então, pessoal, boa noite, né, a todos os colegas profissionais da educação que estão conectados nesse momento ou que irão ver posteriormente essa fala. Como já mencionado, eu me chamo Jéssica Veloso, sou professora aqui da Rede Municipal de São Carlos, tenho sede lá no Derige, inclusive um grande beijo para o pessoal da minha escola. Sou pesquisadora na área da violência escolar há 10 anos, consultora educacional há 8 anos em trabalho junto com o Ministério da Educação, então sempre trabalhando nessa vertente das violências. E há 4 anos, né, eu fui convidada para ser professora conteudista dentro da perspectiva do programa Escola e Comunidade, que é aquele PPDE PROEC, para trabalhar como autora referência dessa oficina e desse curso que é o Desafio da Comunicação nas Relações do Cotidiano, que é uma ideia de como a gente trabalha, vê a violência e faz essa prevenção dentro dos espaços escolares, e que foi adotada como uma ação obrigatória. Então, hoje em dia, nós temos cerca de 26 mil escolas no Brasil todo, atuando com essa metodologia. Formamos dentro dessa metodologia, né, sobre a topografia e a tipografia das violências, que hoje é registrada sobre a questão dos direitos autorais, porque ela se expandiu e está fora do país também, com grande orgulho, cerca de 9 universidades federais que utilizam essa metodologia, que já formaram 6.800 diretores no Brasil, mais de 100 mil pessoas de modo assíncrono dentro desses cursos da plataforma do AvaMec e mais de 26 mil escolas pelo PROEC, e agora presencialmente a gente vai formar mais 400 escolas do Rio de Janeiro e do Pará. Tá baixo, gente, meu microfone? Eu tô vendo o pessoal colocando no chat, é que eu sou conectada aqui, tô olhando tudo. Então, pera aí. Vê se deu uma melhorada. Eu vi o pessoal reclamando. Eu acho que agora vai. Então, se não melhorar, vocês avisam que eu tô aqui olhando tudo. Então, a gente tá ali formando muita gente dentro dessa metodologia. É uma metodologia que eu tenho muito orgulho de ter começado a fazer parte junto com a minha pesquisadora, que é a professora Maria Cecília Luiz, e ter expandido ela para fora do país. Porque trabalhar com violência, trabalhar com essa questão das relações interpessoais hoje em dia é um diferencial muito grande quando a gente pensa dentro da perspectiva da escola. Então, vocês podem imaginar minha felicidade e meu receio. E meu receio de estar falando hoje aqui sobre uma temática tão emblemática que representa esse dia 7 de abril, que reforça, né, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência Escolar, dentro de uma legislação que dá esse respaldo para nossas escolas, mas ao mesmo tempo eu tenho grandes assim críticas a ser feitas, porque ela é uma legislação que ela vai muito de encontro e muito fortemente, claro, dentro dessa questão da relação sexual. Então, esse respaldo aos abusos sexuais que as crianças enfrentam na escola, mas, ao mesmo tempo, uma situação muito complicada, porque os outros tipos de violência acabam não sendo respaldadas. Acho que esse é o termo mais correto que a gente teria nesse momento. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é que hoje aqui a gente vai ter um monólogo formativo, né? Porque não há como dizer que a gente tem um diálogo ou uma discussão, visto que, infelizmente, esse formato, ele prioriza a minha fala, né? E uma troca, quando tem essa troca, muito reduzida por conta dos comentários que vão tendo ali. E também não gosto de falar que é uma formação, porque a gente tem uma temática tão ampla e 2 horas a gente não vai dar conta de passar por tudo que precisa ser passado. Mas principalmente eu quero fazer uma fala de acolhimento, visto que o primeiro ponto quando a gente trabalha com a violência escolar é entender os territórios que a gente adentra. E hoje, como é que está esse território do nosso, né, do funcionário público na cidade? A gente está com os tempos adversos, não é? Muitas lutas, vários cansaços, excessos de desilusões e um contínuo de resistências. E resistência pensada como quem ainda acredita, quem ainda investe, quem ainda resiste, apesar dessas adversidades. Então,
Quando a gente fala de violência, há várias questões nas nossas vidas e tem muitas formas de resolver. E eu gosto sempre de começar com uma metáfora, porque eu sou mãe de uma bebezinha de 9 meses. E eu costumo falar que quem já foi mãe sabe que, gente, o maior privilégio de uma mãe é poder ter condições de comprar coisas que entretenham sua criança sem você precisar ficar se matando o dia todo. Então, eu tenho aqui um brinquedinho da Amélie. Isso vai fazer sentido. Eu quero só fazer um gancho, que eu acho que a gente precisa de ganchos para entender. Só que, como toda diversidade, porque nada na vida vem fácil, é fácil, os benditos que pensam brinquedo para criança falam, por que não acabar com a vida da mãe, que estava feliz? Sempre vem um bendito de um parafuso acabando com a vida do ser humano. E aí, a gente tem algumas ferramentas. Dá para abrir esse brinquedo de várias formas. Dá para mim abrir com uma faca sem ponta, para mim vir aqui, difícil, vou demorar várias horas, mas eu vou conseguir. Dá para mim abrir com a ferramenta ideal, que é uma chave Phillips. Ali vou ter um certo trabalhinho, mas é a ferramenta ideal. E dá para vir com essa maravilhosa ferramenta, que é uma parafusadeira elétrica. E por que isso? Porque quando a gente fala em problemas, em desafios, a gente tem que ter um ponto onde a gente quer chegar. Então, na vida a gente tem essas questõezinhas. E a forma que a gente lida depende das ferramentas que a gente tem. Se a gente tem uma ferramenta que é a correta, que nem no caso da chave Phillips, é fácil da gente resolver. Se a gente tem uma ferramenta super potente, eu resolvo sem nem pensar naquela situação. Mas a questão é que, ultimamente, as nossas relações andam tão conflituosas, tão difíceis, que a gente quer resolver o bendito do nosso parafuso com um martelo, como se a gente estivesse lidando com pregos. Então, eu acho que quando a gente faz essa reflexão de quais são as ferramentas, os instrumentais que eu tenho e quais são as questões que eu tenho que resolver, a gente começa a entender essa questão da violência. Então, quando a gente fala de violência, a gente tem esse campo amplo, que há muitas frentes que a gente pode abordar quando a gente pensa nesse trabalho. Então, eu tenho essa questão da violência, dos conflitos, da indisciplina, da pobreza, da desigualdade, das pessoas que passam a hora que a professora está falando na rua, acelerando, na prevenção, na mediação, na intervenção. Então, são áreas dentro da violência que se destacam e que têm abordagens específicas de como trabalhar. E tem um poeminha para a gente pensar. Então, que coisa é essa? Sem jeito, meio peludo, as pessoas têm até medo. Às vezes, se entristece dentro do peito. Outras vezes, encara tudo. Muitas outras é guardada como segredo. Essa coisa, sem paciência, às vezes chamam de violência. Que é essa ideia de que a gente pode trabalhar essa temática, e eu vou ficar o tempo todo indo com o teórico e trazendo um pouco para a prática, desde a educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio e também dentro da perspectiva da EJA. Porque a gente tem a literatura. A literatura é uma ferramenta incrível para a gente trabalhar essas questões da identidade, da construção desses ciclos de convivência, da questão da consolidação dessas relações de forma mais harmônica e desse entendimento, desse letramento emocional. As pessoas precisam entender o que elas sentem para conseguir se comunicar, para conseguir evitar que os conflitos gerem situações de violência. Então, dentro dessa perspectiva ainda, a gente tem essa ideia desse respaldo legal, que é quando a gente pensa nessa abordagem dentro da escola. Eu sempre gosto de enfatizar a importância desse respaldo que o profissional tem que ter, tanto para ações quanto para as intervenções, quando a gente tem um contexto ou uma interação violenta. Então, a gente vai ter ali a Lei 13.185, a gente vai ter a Lei 8.069, que é o ECA, conhecidíssimo, pelo menos deveria ser, de todos os profissionais da educação. A 93/94, que é a LDB, também conhecidíssima, e a Lei 14.811. Por quê? O Estatuto e a LDB vão falar que é direito da criança ter essa seguridade, então a gente tem que cuidar da criança e do adolescente, e as leis ali vão trazer um pouco de como isso entra dentro da escola, apesar de ter um foco ainda muito limitado para um certo olhar de uma violência muito física apenas, e não trazer essas outras perspectivas de violência que a gente teve muito disseminada e assim acentuadas após o período pandêmico.
Então, enfatizar também, eu gosto sempre de colocar que o profissional da educação, ele tem um respaldo, gente, quando a violência é contra ele. Já trabalhei em contextos de escola que a gente ouvia, o professor não pode abrir um boletim de ocorrência caso a violência extrapole o limite da violência e ela se torne uma criminalidade. Então a gente precisa ter esses respaldos, saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente tem que chegar. Então o profissional da educação, ele tem esse direito, o boletim de ocorrência, ele é um direito constitucional de todo cidadão que se sinta violado, e isso não indifere no profissional da educação, mas ele é usado com ressalva a partir do momento que a gente tem uma criminalidade. O que a gente entende de criminalidade quando a gente está falando de violência? E aqui eu quero fazer um ponto assim para a gente tomar um cuidado, porque eu vou usar alguns termos que quando a gente vai para o nosso modo, o achismo e o que do senso comum pode soar como muito impactante. Mas a gente entender que eu estou falando dentro de uma perspectiva teórica. Então eu vou explicar mais para frente essa distinção, mas a criminalidade a gente entende de tudo que a escola não dá conta mais de resolver enquanto violência e ela perpassa a integridade física, moral de um outro sujeito. E aí a gente tem as questões legais de penalidade. Então, quando eu chego nesse ponto, o professor tem que ter esse respaldo. E isso a gente precisa entender que é uma garantia. E é importante salientar também que essas medidas elas não vão substituir as medidas pedagógicas, né? Então a escola precisa adotar mediações, escutas e protocolos de convivência. Mas eu não quero adentrar sobre isso, porque ele é muito denso, daria um outro dia só de fala disso. E eu sei que tem várias e várias situações, várias e várias inter-relações que já ocorreram, inclusive de pessoas ao quais eu já presenciei dentro da rede. E eu sei o quanto a gente fica aflita com certas coisas, mas era só para dar esse respaldo que eu não poderia passar sem mencionar. Que a gente tem sim um ponto de segurança, e por menor que seja, uma representatividade de como se respaldar de certas coisas. Opa. Então vamos começar a entender um pouco sobre violência, né? Então eu queria começar falando um pouco desse contexto pandêmico. Nós temos uma estrutura social que a gente conhece até meados de 2020, que é quando a pandemia se instaura no mundo e aí as nossas relações se modificam e a gente tem um mundo pós-pandêmico. Inclusive nos estudos a gente vai ter essa categorização. Um mundo até aquele dado momento, um mundo que ocorreu naquele momento e um mundo após aquele momento. As relações sempre foram muito conflituosas, porque nós temos pessoas diferentes lidando com contextos diferentes, e quando a gente pensa no contexto da escola, a gente junta tudo isso, coloca numa sala minúscula, 25 pessoas diferentes, isso quando está dentro da limitação, né? E a gente sabe que não está estourando lá a limitação e você está com o aluno quase até no teto. Lidando e interagindo dentro de um espaço reduzido, num tempo ampliado. Então sempre foi muito conflituosa a relação dentro da escola por conta das inúmeras diferenças. Mas, durante o período pandêmico, essas interações que eram conflituosas, e a gente vai entender que aqui o conflito a gente vê como algo positivo, ele se transpõe como algo muito problemático. Por quê? A gente vai ter o distanciamento das pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse distanciamento, a gente cria uma cultura do individualismo pela sobrevivência. Então, eu fico sozinha, porque sozinha eu me estou precavida, e porque estou precavida, estou segura. E essa é uma ideia dentro de um contínuo de quando não é trabalhado, que a gente sabe que pegou todo mundo de surpresa, não foi trabalhado, ele vai sendo reforçado no instinto de sobrevivência. Então, sozinho e pensando só em mim, eu sobrevivo mais fácil. E essa perspectiva, ela é instaurada quando a gente chega dentro dessa realidade do pós-pandêmico. Então, as pessoas voltam a interagir entre seus pares, mas ainda com essa ideia de que sozinho eu sobrevivo melhor. Então, se a gente já tinha interações que eram difíceis de ser lidadas, e quem é professor na rede há muito tempo sabe disso, sempre foi muito difícil lidar nessa relação com as pessoas, isso se intensifica mais. Então, não assim, erroneamente, se escuta muitas vezes o pessoal falando: olha, eu achei que a pandemia ia tornar a gente mais unido, mas não foi isso que aconteceu. Então, essa ideia também que é construída na nossa cabeça, que de tudo ruim a gente tira algo bom. E não é bem assim. Às vezes de tudo ruim a gente tira algo só ruim.
E a gente tem que começar a romper com essa ideia desse romantismo em cima das coisas ruins. Porque senão a gente não caminha. Por quê? Gente, situações ruins, qual a possibilidade de você estar numa situação totalmente ruim, onde você não vê perspectiva, de você falar, ai, claro, com certeza, eu vou tirar algo muito bom disso. Você tá querendo é que o mundo se exploda. Por quê? Você tá numa situação ruim, você não quer tirar nada de bom daquilo, você quer saber que tá ruim, que não tá sendo algo potencial para você. Então, a gente chega com essas pessoas e esse recorte dessa metodologia vem para trabalhar nesse período, durante a pandemia e após a pandemia. Então, a gente começa fazendo algumas distinções para a gente entender como é que a gente faz esse trabalho. Então, eu tenho o que é violência, o que é conflito, o que é violência escolar e o que é seguridade escolar. Dentro da realidade do Brasil, todo mundo coloca tudo dentro do mesmo balaio e acha que tudo pode ser trabalhado do mesmo jeito. E não dá. Não dá porque a gente vai ver, tem coisas que são de responsabilidade social, ou seja, todo o corpo social, conselho tutelar, políticas públicas, gestão municipal tem que estar envolvida. Quando a gente fala da violência, dos conflitos, da violência e da seguridade escolar, é toda essa responsabilidade social. Por quê? A violência vai ser essa ação que ela pode ser concreta ou subjetiva. Como assim, Jéssica, concreta ou subjetiva? Se eu vou e bato em alguém, é concreto. A pessoa tá vendo ali. Mas se eu vou e trabalho com a questão da violência psicológica, que é aquela violência que a gente demora muito para identificar. Porque é aquela pessoa que está sempre te coibindo, te conduzindo a certos pensamentos, te colocando em certas posições através de um condicionamento das suas fragilidades, é muito subjetivo. Porque você não consegue ver, mas ela está ocorrendo. Então, a violência é toda essa resposta a isso que acontece de forma concreta e subjetiva, em que eu uso algum tipo de agressão para ser condutora dessa relação. Ah, então ele está me batendo. Qual é a ação que eu tenho? Vou bater de volta. Ah, ele está me xingando. Qual a ação que eu tenho? Vou xingar de volta. Então, nós temos esse grande campo que a gente chama de violência. E dentro da violência, a gente vai ter as violências, que se distingue. Tem a violência sexual, violência escolar, violência patrimonial, violência de gênero, violência disso, violência daquilo. É um campo, assim, gigantesco de estudo. E aí, a gente tem a questão da violência escolar, como eu disse, que são essa ruptura desses acordos sociais e pedagógicos que causam dano a um dado indivíduo ou grupo. O que significa isso, Jéssica? Significa o seguinte: tô dentro da minha escola, tem um acordo social dentro da minha escola que a gente precisa ter uma convivência mínima agradável. Isso envolve não empurrar o colega, não xingar o colega, não agredir meu colega dentro da escola, que também são alguns acordos sociais, vocês entendem? De fora da escola. E pedagógico, por exemplo, não vou ficar gritando enquanto a minha professora também está falando. E ela se difere da indisciplina, porque a indisciplina é a ruptura só do que eu considero como pedagógico. Então, eu faço um acordo com a minha turma, de olha, todo mundo vai copiar do quadro essa parte. Aí tem um aluno que não faz. Isso é violência? Não, isso é indisciplina. A gente teve um acordo que era meramente pedagógico, só serve para a escola. Então, copiar, ficar sentado, é questão de indisciplina. A gente trabalha como indisciplina dentro desse campo de pesquisa. E a violência é quando é um acordo social e pedagógico. Então, o não xingar, não bater, não ofender. E aí eu tenho essa ruptura disso. Por quê? Ou eu bati, ou eu empurrei, ou eu gritei, ou eu peguei e rabisquei toda a parede da minha escola, que é um acordo social de não posso danificar o que não é da minha propriedade, mas também é um acordo pedagógico, não posso danificar os materiais e bens da escola. E aí nós temos a questão da seguridade escolar, que é um campo que é muito pouco trabalhado no Brasil e que é tudo colocado como violência escolar. E é muito difícil da gente lidar com a violência escolar, porque é tudo colocado nesse campo, que é essa ideia de que é um conjunto de medidas, de políticas e práticas que a gente vai adotar para garantir um ambiente seguro, saudável, dentro das instituições de ensino. Então, são muito utilizadas, principalmente na América Central, que é essa ideia de que, olha, seguridade escolar é ônibus, mas é um ônibus bom para a criança ir, ônibus com cinto, ônibus com climatização, para ela não morrer no calor.
é a questão de, olha, o sistema de saúde da minha cidade tem que ser muito bom, porque essa criança, se ela estiver doente, se ela estiver desnutrida, se ela estiver com qualquer coisa que não está dentro do esperado para aquela perspectiva, ela não vai se desenvolver. Então, a seguridade escolar, ela passa por todos esses critérios de integridade física, integridade social, integridade psicológica que um sujeito tem para conseguir adentrar a escola de forma completa. E aí, isso eles chamam de formação completa do sujeito. Que a gente tem esse contexto, né, no Brasil de formação humana, formação completa, formação integral, mas a gente tem poucas políticas que de fato vão a esse encontro. Mas esse termo existe, é muito trabalhado lá fora e muito articulado lá fora como uma forma de se trabalhar de fato com uma escola que pensa na formação integral do sujeito. E a gente tem os conflitos, que eu deixei por último, não porque ele é menos importante, muito pelo contrário. Porque o conflito, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver ele como um desentendimento, né? Quando eu não concordo com alguma coisa, que vai gerar esse estranhamento do outro, o outro fala alguma coisa que eu não concordo muito, fala, opa, não concordo. Só que a gente vê ele como algo bom. Por quê? Porque o conflito, ele parte da premissa de que se as pessoas estão tendo espaço para poder colocar uma posição, um posicionamento contrário, sem ter nenhuma punição em cima daquilo, eu tenho uma gestão democrática naquele espaço. Por quê? Porque olha só, eu tive a permissão, a segurança de poder me colocar, mesmo que foi contra o grupo todo, que eu não concordo com aquilo. As pessoas, tudo bem, não concordam, estranharam o meu posicionamento. Isso gerou um conflito de ideias, mas eu tive a garantia desse espaço. Então a gente vê isso como um potencializador dentro da aprendizagem. Qual que é o problema de quando eu trabalho com isso? Que dificilmente a gente faz a mediação desse estranhamento e esse estranhamento ele se agrava. Então, só para a gente entender que a gente tem esse panorama quando a gente está falando sobre violência. E aí, o que é responsabilidade da escola? Que aqui está de roxinho, bonitinho. É os conflitos que acontecem dentro da minha escola e a violência escolar. E por que eu ressalto muito isso? Porque nós, professores, temos uma tendência linda e maravilhosa de achar que a gente vai dar conta do mundo. Ah, então, nossa, porque na minha escola as crianças do bairro, gente, estão ficando sem comer. E aí, como é que eu faço? Nossa, porque na minha escola tá acontecendo tal coisa no bairro, como é que eu faço? E assim, eu entendo que o nosso lado humano, ele soa muito alto. Mas são coisas que perpassam a limitação da minha escola. Então, nem sempre a gente consegue dar um encaminhamento sobre aquilo. E às vezes esse não conseguir dar, se ele não é bem articulado, pode gerar uma frustração e essa frustração faz com que, ao invés da gente entender que aquilo era uma limitação que perpassava a nossa atuação, se torna um desmotivador. Ah, para que eu vou trabalhar isso? Nunca resolve nada, é sempre do mesmo jeito. Então, enfatizar o que é responsabilidade social e só funciona com todas as instâncias, é tudo isso. O que é responsabilidade da escola, o que a escola tem que olhar? São os conflitos que acontecem dentro da minha escola e a violência que acontece dentro da minha escola. Então, quando eu falo dos conflitos também, é importante a gente entender que um conflito, quando ele é colocado aqui, eu coloco ele como potencializador, eu estou falando de uma perspectiva de trabalho onde as pessoas estão se desentendendo, mas ainda há um acordo na comunicação, onde as pessoas não estão sendo agressivas. Então, aí eu trago essa diferenciação para quem gosta de letramento emocional, o campo aqui de atuação maravilhoso, que é essa ideia da agressividade. A agressividade entendida como esse sentimento. Então, a agressividade, se eu estou num contexto onde eu estou sendo ali encurralado, não me sinto confortável, a agressividade é um sentimento. Então, tem esse desequilíbrio emocional, eu sinto essa hostilidade contra algo que está me causando esse desequilíbrio, é normal. Todo mundo tem agressividade. Como assim? Todo mundo é amoroso, todo mundo consegue ser afetuoso, todo mundo consegue ser desmotivador. São categorias naturais do ser humano. Qual que é a problemática? É quando a gente perpassa essa normalidade da agressividade, que é um sentimento, é um estado ali, para a ação de fazer. Então,
a gente chega no ponto de ser agressivo, que é essa ação. É o ato que eu pratico essa ação ofensiva ou violenta, dominada pela agressividade, ou seja, a minha agressividade ela passou o ponto de só sentir, eu coloco em prática por alguma validação que eu achei que eu tinha e começo a agredir as outras pessoas. E isso vai se tornando um campo nutrido, porque aí a outra pessoa também vai se sentir agredida e aí ela vai passar para a agressividade e provavelmente como resposta ela vai ser agressiva e a gente começa a ter esse ciclo de violência dentro do nosso contexto escolar. E aqui eu quero ressaltar essa questão sobre a importância da gente entender esse estopim, né, do ciclo. Por que a gente entende essa separação? Porque quando a gente começa a articular planos de ação e prevenção, a gente tem que compreender o que compete às intervenções da escola, o que perpassa a nossa atuação, o que é de fato uma limitação para a gente. Isso é importante, principalmente quando a gente trabalha com temáticas que são tão sensíveis, pois há um tido esgotamento pela inércia social, que é um conceito que vai ser trabalhado lá por Vanderlei na obra Horizonte do Desejo, que ele vai dizer basicamente assim pra gente, que justamente por não compreender diretamente como algumas coisas afetam o ambiente escolar, o profissional age mantendo um certo padrão de ação, porque ele se sente desmotivado, esgotado, ao propor ações que não geram resultados visíveis. E isso muito se dá, e muito se dá mesmo, principalmente quando a gente fala sobre a violência, por conta dessa massificação e juntar todos os conceitos como se fossem uma coisa só. Sendo que cada situação presente requer uma atuação diferenciada, principalmente ao que não compete somente à escola. Um exemplo claro disso vai de contra a essa racionalização da vida pedagógica, né? Que é a ideia de quando ocorrem os ataques às escolas, que é essa falha de seguridade escolar. Então, alguém entra e rouba a minha escola. A gente não entende isso como uma falha de seguridade escolar. A gente entende isso como uma violência escolar. Então, o que a escola pode fazer para precaver isso? Começa a pôr cadeado aqui, cadeado ali, cadeado aqui. E a escola começa a achar que ela tem que dar conta do contexto violento do entorno, sendo que perpassa as limitações dessa escola, né? E isso muito se dá, gente, essa ideia dessa necessidade da interação momentânea, porque aconteceu algo, eu tenho que fazer, principalmente quando a gente teve essa ideia de reformulação mesmo no pandêmico, que foi, olha, a gente tem uma situação, como é que a gente faz? A gente não teve um momento de pensar, e isso vem se intensificando dentro. Então, assim, cada vez mais os nossos momentos são retirados de algum modo e direcionados para outras coisas. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Às vezes nem era a temática que vocês queriam trabalhar hoje. Às vezes, Jéssica, eu tinha outra coisa para fazer na minha escola. Entende? Então, assim, a gente vai sendo colocado nessa ideia de que tudo tem que ser resolvido e momentâneo, do jeito que está ali, porque chegou essa demanda, tem que ser feito desse jeito. Então, a gente não tem um tempo para ter um resultado favorável ao tamanho do esforço que a gente faz. Porque aí chega isso, chega aquela outra demanda na escola e a gente vai colocando certas coisas e aí a gente acha que porque chegou isso, chegou aquilo e a gente começou fazendo tudo. Mas justamente por não ter um tempo de planejamento e ação, essas coisas não vão ter um resultado efetivo, a gente começa a se desmotivar. Isso acontece com a violência escolar também. Porque a violência, ela acaba adentrando a escola de formas muito pontuais e contínuas, seja pela resposta do aluno, seja pela interação agressiva dos familiares, seja pela interação agressiva que a gente tem com os nossos próprios pares. Então, outro ponto importante é a gente entender essa agressividade como algo que a gente vai ter ali muito trabalhado dentro desse letramento social, né? Que inclusive Freud traz na obra dele O Mal-Estar da Civilização, que é uma obra de 1930, que ele vai colocar de forma irônica, né, que as pessoas demonstravam uma atitude de rejeição quando se fala da inata inclinação humana para a ruindade. Então, quando a gente fala da agressividade, do letramento emocional, a gente dificilmente trabalha isso, e isso estoura mais para frente, porque vai chegando as demandas e eu não dou conta de lidar com tudo, porque eu não posso assumir que eu sou uma pessoa que sou agressiva. Eu
jamais. Sou uma pessoa assim, ó, pura luz. Você chega perto de mim, se você não usar um óculos de sol, capaz de você sair até meio assim cego. Porque de tanta luz que eu emano. Eu sou uma pessoa muito abençoada, muito de luz. E a gente não se permite, como se fosse algo totalmente desnatural. Olha, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô uma pessoa péssima. Ficar perto de mim, ó, a carga tá negativa aqui. Ah, hoje eu tô emborrecida. Hoje isso me deixou fora de mim, tô estressada. A gente não se permite, porque é como se a gente associasse essas coisas mais tidas como pesadas como algo recriminável. Então, comigo não. Então, deixa eu até mudar aqui. Pensar sobre a violência, quando a gente fala disso, é pensar um pouco sobre esses campos aqui. Então, eu vou começar a passar um pouquinho rápido para a gente entender. Que eu quero ver se hoje a gente consegue liberar o povo aí um pouco mais cedo, gente. O coração é da pessoa que é bom. Então, a topografia da violência, que é um diferencial. Então, são esses diferentes campos da violência de quando a gente pensa nesse mapeamento. Então, olha só, que é um território. É como se a gente pensasse num mundo, vamos pensar no mapa mundi, aí quem é bom de localização, coisa que eu não sou. Mas então, cada território ele vai possuir suas próprias particularidades e estruturas. Então, a gente tem os limites aqui. Então, eu tenho a violência escolar, eu tenho a violência virtual, eu tenho a violência institucional, a patrimonial, a doméstica, a sexual, a de gênero. E cada um é um território com suas limitações. Só que assim como as cidades, eles se intercruzam. Então, a gente consegue, às vezes, dentro de uma mesma violência, achar características de outra, ou até mesmo a outra se exercendo dentro dela. Então, a gente começa a entender que cada campo é único, e mesmo a gente usando o mesmo termo, que tudo vai ser tratado com o termo de violência, mas a gente começa a entender como a violência de cada categoria, e aqui no nosso enfoque, a violência escolar, ela vai ter essas estruturas. E dentro dessas estruturas, ela tem suas particularidades e elas vão adentrando outras variantes de outras violências sociais. Mas a violência escolar, ela não pode ser colocada dentro do mesmo pacote da violência doméstica, porque ela tem estruturas próprias. Assim como ela não pode ser colocada dentro da violência virtual, porque ela tem estruturas próprias. Ah, Jéssica, mas tem coisa que se encontra. Tudo bem, mas ela tem as estruturas dela. A gente não pode desmistificar essa ideia e colocar as coisas como se fossem uma coisa só. Então, a gente precisa fazer essa separação para a gente entender do que a gente está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Achei o campo que eu vou trabalhar, violência escolar. Porque estou dentro da escola, é o que me compete agora. E aí, dentro dessa violência, a gente tem a tipografia. Que é a ideia do quê? A tipografia é o formato que a gente materializa essa forma de violência. Então, olha só, se eu penso na escola, quais são os formatos que materializam a minha violência escolar? Eu tenho a violência verbal, que é essa passividade que eu vou colocar através do silêncio. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a violência verbal, era muito associada assim, é o grito, é o xingo, é isso, esse, aquele outro. Tudo bem, é tudo isso. Mas qual é a finalidade de quando eu faço tudo isso? É silenciar outra pessoa. Então, o que é a violência verbal? É tudo que eu vou usar oralizado ou escrito, ou seja, pelo uso do verbo mesmo, da escrita, da fala, para silenciar a outra pessoa. Ninguém xinga ninguém em vão. Gente, a gente xinga porque a gente quer que a outra pessoa fique quieta. Ou porque eu quero ofender a outra pessoa de tal jeito que ela fique tão desconcertada que ela não consiga me responder. Então, essa ideia mesmo de silenciar, de impedir a outra pessoa, de anular essa outra pessoa. E eu tenho a violência física, que eu acho que é a mais, assim, que a gente consegue visualizar com mais clareza. Que é o quê? É quando eu uso intencionalmente a minha força física contra um outro sujeito. E aí eu posso usar meios para utilizar essa força física, eu posso usar meu próprio corpo. Se eu pego e dou um soco em alguém, estou usando meu próprio corpo. Mas se eu pego e dou uma cadeirada em alguém, eu estou usando um objeto, mas através da força do meu corpo para levantar aquele objeto. Então, acho que é a mais visível da gente identificar dentro do contexto da escola. Tem a violência psicológica, que é esse ato ou um episódio, né, que muitas vezes é imperceptível, porque é o famoso passivo-agressivo. Sabe o que a gente sempre fala? A violência psicológica, geralmente, ela é dada nesse contexto, do passivo-agressivo. É aquela pessoa que te ofende rindo e parece que está elogiando, que você nem percebe que você está internalizando aquilo.
E aquilo vai passando desapercebido. Isso vai coibindo a pessoa e anulando a própria percepção dela de ser. Então, é aquele processo. E isso daqui a gente tem muito forte quando a gente tem, por exemplo, violência na questão matrimonial. Que é a ideia do quê? Todo dia chega e fala: ah, você não serve pra nada. Ah, você não faz isso. Ah, você nem trabalha. Ah, você isso e aquele outro. E a pessoa vai internalizando aquilo como se fosse a verdade, como se fosse a própria definição do que ela é. E como isso acontece na escola? Você não vai ser nada mesmo. Ah, esses alunos aqui só vêm para comer na minha escola. Você acha que vai virar alguma coisa? E parece que dói quando a gente fala isso, né? Mas são falas que a gente escuta. Ou quando a gente escuta dos próprios colegas. Aquela professora ali, coitada dos alunos dela, não dá nada. É uma péssima profissional. Não sei nem como passou no probatório. E a gente escuta. Todas as falas que eu tô aqui reproduzindo são coisas que a gente escuta. E por vezes, às vezes, a gente até reproduz. Porque a gente é uma pessoa ruim? Não, porque a gente está numa exaustão. E o ciclo de violência também, isso aqui é importante a gente entender, ele te aproxima de sujeitos. Então vamos supor, tem um grupinho X na tua escola, que está ali nesse processo da violência psicológica. Você quer ser parte dele? Dificilmente você vai conseguir entrar se você não participar do mesmo circuito ali ofensivo. Ah, Jéssica, eu não faço isso não. Às vezes a gente faz sim. E não é porque a gente é pessoas ruins, mas é porque você quer se aproximar, ou você está exausto, ou porque você não concorda, e às vezes faltam as ferramentas, lembra lá da dinâmica do começo? Certas para a gente conseguir colocar aquilo. Ah, tal fulano é folgado, só vai nas costas dos outros. Falta uma ferramenta da gente conseguir chegar e falar: coleguinha do céu, vamos ajudar? Eu sei que você está com dificuldade, todo mundo tá. Como é que a gente pode trabalhar para você colaborar com a gente? Então falta essas ferramentas. Ora porque a gente já está cansado do sistema que está aí há muito tempo, ora porque a gente está sem tempo, ora porque a gente não está num dia bom mesmo. E esse processo também é importante da gente entender porque há esse processo de desumanização. Mas eu vou falar isso mais lá para frente que eu quero fechar com isso. E aí a gente tem a violência simbólica, que é essa relação de dominação que vai colocando um padrão pra gente. Então, geralmente, essa ideia de qual é o aluno ideal que a gente tem em sala de aula, qual é a ideia do funcionário ideal. Então, isso é uma violência simbólica, são as pessoas que sempre são usadas como um padrão para as outras serem padronizadas. E isso é tão violento para quem está sendo padronizado quanto para quem está sendo usado como padrão. Porque você espera uma certa linha de conduta daquela pessoa que é usada como padrão. E isso vai gerando nela uma sobrecarga tão grande de expectativas que às vezes a pessoa surta. Sabe quando você tem aquele aluno bom e de repente ele começa dando trabalho e todo mundo fala assim: nossa, mas era um aluno tão bom, surtou do nada. Por que será? Às vezes colocavam tanta perspectiva irreais em cima daquele sujeito que chegou um tempo que a sobrecarga que se colocava em cima dele não era suficiente para ele conseguir conduzir. E aí a gente tem a violência patrimonial e a violência sexual, que é um tema mais sensível, mas a violência patrimonial, que é o controle indevido de bens e recursos materiais ou imateriais. Dentro da escola, é a ideia de que quem picha o muro da escola, quem quebra a janela da escola, quem quebra a porta da escola. Então, essa violência é o patrimônio. E além, gente, é a violência que a gente sofre o tempo todo. Quando sai um vídeo por aí falando que a gente não gosta de trabalhar, quando sai um vídeo aí falando que a gente é tudo vagabundo, que não tá nem pra ir pra nada, isso é violência do patrimônio. Porque qual é o patrimônio da escola? Os alunos e o professor. Toda vez que a gente faz uma ofensa direta, seja a imagem ou quem tá ali representando, isso é uma violência patrimonial. Nós somos o patrimônio dentro daquele local. Não é só o item, o bem, a TV, a lousa digital que está lá dentro. Você que trabalha, você também é. Você representa aquela escola. Então, todo tipo de desacato, de ofensa, também é uma violência patrimonial. E aí a gente tem alguns casos que são mais delicados, que é a violência sexual, que é essa ideia da não consensualidade, né, da pessoa com práticas de teor sexual. E aí isso é muito mais delicado e compete também uma formação específica como isso, mas eu gosto de colocar para a gente entender que, infelizmente, isso também adentra as nossas escolas.
infelizmente. Seja de modo externo, ocorrendo lá fora e chegando, seja também ocorrendo dentro dos muros da nossa escola. Infelizmente. E aí, para a gente entender um pouquinho dessas violências extraescolares, né? Então, toda violência ela é social. Toda violência ela parte da sociedade, de algum modo. Então, essas violências sociais, que também são conhecidas como violências extraescolares, elas estão dentro desse estudo da violência escolar e ela tem que ser pontuada porque ela vai adentrar o muro da minha escola. Então, é esse autoritarismo que a gente tem, às vezes, socialmente construído por questões geográficas, históricas e culturais do momento, para não usar outra palavra nesse exato momento. O racismo, a violação dos direitos humanos, a exclusão, as desigualdades sociais, são violências que acontecem extraescolar, ou seja, fora do muro da minha escola, mas que vão repercutir dentro da minha escola. E aqui é aquele campo que eu falei para vocês, da gente fazer a diferença, que a violência são esses comportamentos ou ações que vão causar algum tipo de dano, seja ele físico, psicológico, emocional, a uma outra pessoa ou um grupo. E aí a gente faz essa diferenciação para criminalidade, que a criminalidade ela refere-se a um conjunto de atividades que violam as leis que são estabelecidas. Então, tô na escola, o aluno me deu um tapinha. Violência, porque são ações que causam um dano físico, psicológico para o professor. Tô na escola e o aluno me deu uma cadeirada. Criminalidade, porque é atentado à vida da pessoa. Então, intensidades. E a gente precisa ter isso muito em mente, porque o tapinha, eu não responder, consigo lidar dentro da minha escola? Consigo. Vou precisar da ajuda da família e tudo? Vou. Vai ser muito difícil? Provavelmente, porque quando o aluno chega nesse ponto, é porque ele já não obedece nenhuma estrutura social que a gente tem ali, e isso vai precisar ser reconstruído. Conseguimos trabalhar na escola, por mais difícil que seja. Quando o aluno chega a um ponto da agressão física para machucar o professor, eu consigo trabalhar dentro da minha escola? Não. Eu preciso de meios externos. Consigo trabalhar a questão da socialização, de que isso não é certo dentro da minha escola? Sim. Isso resolve o problema da professora que foi agredida? Não. Alunos que são agredidos? Não. Exemplo muito claro disso que a gente teve muito forte essa semana, para quem acompanha aí as redes sociais, fica no celularzinho aqui, ó, rolando, já deve ter visto. Tivemos uma professora com um aluno de 7 anos que deu um tapa na cara dela quando ela chamou os familiares foram e agrediram uma senhora de 65 anos dentro da própria casa dela, que era uma professora. Alunos, tivemos também o caso que repercutiu de um aluno que saiu com os pezinhos queimados porque as professoras esqueceram o menino para fora de sala de aula no chão quente. Então temos essa questão. A escola consegue dar conta disso? Não, porque já perpassou. Consigo conscientizar, trabalhar com a minha equipe para que não chegue nisso? Consigo. Consigo a família que vai lá e agride a família. Consigo trabalhar na minha escola para resolver isso? Não. Vai para outras instâncias. Então, a gente tem conseguir medir isso, porque muitas vezes a escola internaliza tudo e acha que ela vai dar conta de tudo. Não vai, gente. Não vai. Acredita em mim. A gente não está dando conta nem ali do tanto de livro didático que a gente tem que aplicar no ano todo. Não está dando. Imagina dar conta de coisa que nem compete à escola. Então, tem a violência intraescolar, ou seja, entra na minha escola. E aí nós temos 3 categorias, que é a violência na escola, da escola e a escola. Que é essa ideia da violência na escola. São situações de violência que ocorrem dentro do espaço da minha escola, mas poderiam ocorrer em qualquer outro espaço. Então, xingou. Ele pode xingar dentro da minha escola, violência na escola. Mas ele também poderia ter xingado fora da minha escola. Empurrou tal pessoa. Ocorre dentro da minha escola, mas poderia ter ocorrido fora da minha escola. Então, violência na escola. Violência da escola são as violências que a escola acaba cometendo por conta da rotina, da constituição, da padronização que a escola compete. E isso é muito importante da gente pensar, porque se a gente pensar, hoje em dia a gente tem um modelo de escola que odeia aluno. Nossa, é chocante a gente pensar nisso, né? Rafa nunca mais me convida para um HTPC, mas a gente tem um modelo de escola que odeia aluno, gente. Por quê? É uma escola que não tem espaço físico, é uma escola que não tem nem ventilador na época de calor direito para esse aluno.
É uma escola que a criança não consegue sentar do jeito que ela quer sentar, a gente tem que padronizar, porque a gente também é cobrado por uma demanda exaustiva, que tem que dar conta de CAED, tem que dar prova daquilo, educação infantil, daqui a pouco, do jeito que está aí reformulando as coisas, vai ter que alfabetizar a criança com 1 ano de idade, porque a gente só está aqui, reduz, ninguém pergunta as coisas, só colocam, e a gente vai nisso ali. Então, essa escola, ela não gosta de aluno, ela odeia aluno. Por quê? Porque ela quer padronizar ele para virar um mini adulto. E acredita em mim que eu não sou da metodologia que acredita que a criança, ai que linda a minha criança, vou deixar o dia todo aqui, ó, brincando na areia, no parquinho, que ela vai florescer uma florzinha. Não acredito nisso, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Mas a gente hoje em dia tem uma escola que odeia a criança, porque essa escola ela não pensa no trabalho. Do trabalho do professor para desenvolver competências e habilidades, por mais que eu não goste desse termo aí, mas competências e habilidades nas crianças. A gente tem uma escola que padroniza e massifica, infelizmente. Ai, Jéssica, eu quero revolucionar. Gente, é muito difícil a gente revolucionar porque perpassa a limitação também do nosso município. É uma coisa nacional, você pode ir para qualquer estado. Ai, Jéssica, mas no outro estado tem isso e tem aquele outro. Tem um professor da UFSCar, que é o professor Flávio, e ele trabalha com a ideia de escola outra. Que é essa ideia de que o do outro é sempre melhor. Então, a escola do outro é melhor. Por quê? A minha não é. Mas a do outro é melhor. A pessoa às vezes nem sabe por quê, mas é. E aí, é essa ideia também, do outro é sempre melhor. Então, eu falo isso não pra gente abandonar as nossas escolas e deixar de qualquer jeito, mas pra gente ter essa ideia realista de que a gente tá num sistema que odeia professor também. Estamos aqui, ó, num sistema que é educacional público nacional, que é sucateado, de um sistema que não é pensado para as nossas demandas. Então, a gente vive numa escola que odeia as pessoas que constituem a escola. Então, a gente tem essa violência da escola. Porque a escola padroniza, a escola tem horário, a escola tem muitas coisas que perpassam, de fato, a ideia do nosso ideal de educação. Porque não é pensada por nós. A gente sabe que tem toda uma estruturação ali nacional, que é política, que vem chegando pra gente. Então, é muito difícil. E aí a gente tem violência à escola, que aí é o quê? São as situações de violência que ferem a integridade física, moral ou humana da escola. E aí humana é entre a gente. Que é essa ideia de que é quebrar as coisas da escola, ir falar que a escola não serve para nada. Hoje em dia a gente tem uma coisa que me preocupa muito e que de fato conduz o pessoal, que é os coaches criança. A criança não tem nem idade, gente. E a criança tá lá falando pros outros, larga a escola, eu faço 500 mil no mês sem ir pra escola. Então a gente tem esse ataque moral à escola o tempo todo, hoje em dia, influenciado por pessoas que estão ali na mesma vertente e que trabalham dessas pessoas para essas pessoas. Então a escola hoje está sendo atacada de um jeito que ela não tem nem condições de contra-ataque, sabe? Nem de defesa. Não vou entrar nem no contra-ataque, vou falar de defesa, porque a gente é bombardeado de tudo quanto é lado. Uma ideia muito assim, exacerbante de que a escola hoje em dia não tem função. Ué, abre um canal aí no YouTube, você vai viralizar, vai ganhar muito, não precisa estudar para quê? Então a gente veio num período muito grande de desmoralização do processo educacional que faz com que a gente chegue nessa realidade. Então a gente tem a violência à escola muito hoje em dia incentivada. E aí, quando a gente pensa nessa subdivisão da violência, a gente passa por esses campos. Então, que é a macro-relação, que é a relação dos sujeitos com as suas relações. Então, como é que eu lido com os meus iguais? Se eu sou aluno, lido com aluno. Se eu sou professor, lido com o professor. A gestão lida com a gestão. E mesmo essas relações são muito também conturbadas, a gente sabe disso. Como é que eu lido com a gestão da minha escola? Como é que a gestão da escola está lidando comigo? A mesorrelação, que é essa relação mediana, né? Esse aprofundamento mais médio das relações, que é o quê? Muito relacionado também a como a gente consegue conviver ali com essa realidade. Então, assim, que é o sujeito com o seu nicho, que é a ideia do quê? Olha só, eu, Jessiquinha, vou ali conviver com a minha escola toda, mas assim, só com a parte do que compete a mim, que é a parte dos adultos.
é uma relação mais mediana, porque eu não estou o tempo todo ali vivendo. A macro-relação é essa relação que eu tenho com as pessoas que eu gosto. Então, eu estou na direção, eu tenho amizade com o vice, eu tenho amizade com tal fulano, eu sou professora, eu tenho amizade, a minha amiga pedagógica, todo mundo tem que ter uma amiga pedagógica. Recomendo, se você não tem na escola, garanto, tenha uma que vai te tranquilizar um pouco os dias. Não resolve, gente, os problemas da escola, mas você pelo menos tem com quem desabafar. A micro-relação, que é essa ideia da relação menor que a gente tem, que é do sujeito com a escola toda. Então, por mais que você esteja dentro da sua escola, você não consegue se relacionar com a escola todo, o tempo todo, todo dia. Então, é uma das menores relações. E a exorrelação, que é essa relação que a gente tem com o mundo de fora da escola. E tudo isso se relaciona com a violência, porque às vezes começa ali na nossa macro-relação, ou na micro-relação que eu tenho dentro dessa escola, e a gente precisa ver de onde está vindo essas coisas para conseguir atuar. Eu estou falando um pouco rápido, porque a gente tem pouco tempo, e a Rafa me deu uma formação, gente, aqui, que daria para fazer com vocês durante praticamente um ano, e eu tenho que falar em 2 horas. Então, assim, vocês me desculpam que também não está dando para aprofundar do jeito que a pessoa gosta. E aí tem as situações de violência escolar, que é essa ideia desse processo a ruptura desse processo comunicativo, que é a ideia do quê? A escola tem educadores e a gente tem sujeitos diferentes. A gente pensa sobre esses sujeitos diferentes ou a gente só reproduz? E quando eu falo diferentes aqui, não estou falando da educação especial, estou falando que somos todos diferentes, da educação especial ou não. Somos todos diferentes. A gente reflete sobre essas diferenças, como é que a gente lida com isso? Não, porque que nem como eu falei, a escola ela não está sendo pensada para pessoas. A gente meio que olha a escola, pensa os sujeitos e pensa, a escola funciona para ela mesma. Para os sujeitos que estão lá dentro, a gente não gosta muito não, a gente precisa, então a gente mantém. Mas, né? Então, os estudantes que têm invisibilidade, eles estão sendo invisibilizados dentro da escola, por quê? Então, porque é essa ideia de que eu também tenho a violência simbólica, que é essa padronização, e porque é mais fácil trabalhar com essa ideia do padrão, do que eu espero que seja o ideal, e esse aluno me dá muito trabalho, então é mais fácil deixar de lado. E aqui, um grande parênteses. Não venha me dizer que a gente não faz isso, mesmo se for na hora da conversa com a colega pedagógica de eu não aguento mais, gente, eu vou deixar de lado, eles não querem fazer, vai ficar sem fazer. A gente fala. Entendeu? E é isso que eu falo. Isso me torna uma professora horrível? Não, porque eu tô com uma sobrecarga. Você precisa pôr para fora de algum jeito. Você é humano. Então, quando a gente pensa na escola como um espaço democrático, e eu penso nessa questão da comunicação, eu tenho lá os sinais. Então, lembra que eu falei, dentro dessa perspectiva, o conflito é algo bom. Então, eu tenho um conflito. O conflito é algo bom, um potencial para mim, porque espaço democrático, as pessoas estão podendo falar o que pensam, vamos mediar a situação. Sinal verde, lindo e maravilhoso. Não consegui mediar a situação. Vamos ali por uma problemática que é o sinal amarelo, que já começa ali, alarmando, que é essa inexistência dessa problematização. Então as pessoas só vão se estranhando. Opa, não pensa igual a mim, tá estranho isso, que bizarro, não sei o que tá falando. E elas começam a se distanciar. E aí, quando elas se distanciam, a gente tem essa ruptura da comunicação. As pessoas não se conversam mais. E aqui é conversar mesmo, para se entender. Então, qual é a forma que eu começo a validar a minha interação? Se eu estou me sentindo agredido, vou agredir. A gente não se comunica mais. A minha resposta e a minha comunicação com aquela pessoa é a violência. Então, a gente começa a ter esse ciclo da violência, que é essa ideia do estranhamento, de quando a gente não pensa igual. Ai, que estranho, por que você tá falando isso? Eu tô me desentendendo, eu não concordo. E aí, nada é feito. A gente chega para esse momento de tensão, que são esses primeiros embates que a gente tem como ação que vai distanciando os corpos. Então, não concordo. Você tá errado, eu tô errado. Não, eu sei que tá errado. A gente começa a se distanciando. E aí, quando eu me distancio, mas ainda continua essa tensão muito grande, a gente chega no ápice, que é a agressão. Que é de quando eu uso a violência mesmo para falar, eu tô errado, então vamos resolver aqui. E a gente, às vezes, resolve. E quando eu falo agressão, lembra lá, não é só agressão física, é a agressão da ofensa, é a agressão psicológica, é a agressão simbólica. E aí, aqui entra um diferencial da metodologia. Eu tô correndo, gente, porque tem uma fala importante para fazer no final. Que é a identificação desses sujeitos. Então,
a gente começa a ter um olhar para o espectador, para a vítima e para o agressor. Espectador, todo mundo que está lá presenciando essa cena de violência e às vezes até estimulando. Eu costumo dar um exemplo fácil com um aluno que a ideia é do quê? É aquele círculo que sai na hora, assim, ó. Principalmente quando a gente trabalha com os maiorzinhos. E aí uma pessoa fala que vai bater em outra pessoa, aí ele começa, bate, bate, bate. Eu não estava envolvida na briga não, professora. Eu nem bati em ninguém, não fui eu que briguei. Mas ele estava lá incentivando. Então, ele é um sujeito nesse ciclo de violência. Porque ele está estimulando, gente. Se a gente não trabalha com esse sujeito, ele vai continuar estimulando a coisa. O estímulo nem sempre é pro lado bom. A gente tem estímulos ruins também. E esse é um caso. A vítima, que é quem recebe a agressão, e o agressor, que é quem agride. E qual que é a ideia dessa perspectiva de trabalho? É a gente, de fato, trabalhar com todos os sujeitos. Por quê? Se eu trabalho só com a vítima, acolhendo ela, ai, tadinha, apanhou, realmente, tadinha, apanhou, coisa e tal. Mas eu não trabalho com o agressor, esse agressor, ele já validou que, de algum modo, ele tem algum poder em cima daquele outro corpo, em cima daquela outra pessoa. Se eu só falar, deixa ele pra lá, não brinca com ele, ele já validou aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai agredir de novo. Às vezes a mesma pessoa, às vezes outra pessoa, às vezes, né, outro coletivo. Então a gente precisa ter esse cuidado desse trabalho. E do espectador a mesma coisa. Se ele incentiva e a gente não desarticula isso, muitas vezes uma situação que estava assim, efêmera, vira um negócio gigantesco, porque tem pessoas incentivando. E aí, as diretrizes para reconfigurar esse ciclo da violência escolar. Vou amarrar o cabelo que a professora já está com calor, gente. O dia todo estamos indo aí para o terceiro turno. Que é essa ideia do quê? Dos valores, da alteridade e do respeito. Que são o quê? São o que tem que pontuar o seu trabalho. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito grande, que não me vem com empatia, não. É alteridade. E eu vou explicar o porquê. Valor, que é essa ideia do quê? Vou definir primeiro tudo o que é moral, cultural e subjetivo que categoriza as pessoas desse grupo. Então eu preciso entender o que é valor. E aqui é uma ressalva muito grande, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar o que é cultural para as outras pessoas. A gente geralmente tem um discurso muito de menosprezar. Ah, mas porque eu não concordo, Jéssica, que tal tipo de música é música. Você não tem que concordar, você tem direito de escutar o que você quer, mas você tem que respeitar. Aí, a questão do respeito, que é essa ideia do direito igualitário, do outro ter as mesmas garantias legais e humanitárias e sociais que eu tenho. Então, se eu quero que me respeitem, é basicamente isso, vou respeitar o outro. Se eu quero ter direito a ter uma representatividade bacana do meu coletivo, eu tenho que garantir isso para o outro. É simples da gente explicar e as crianças pegam isso rápido. É o que eu quero pra mim. Ah, você quer que alguém venha e mexa no seu material sem você ver? Não. Então você não pode mexer no material do outro. Ah, você quer que alguém venha e te chuta do nada? Não. Então você não vai chegar e chutar o outro do nada. E essa questão da alteridade. Por que alteridade e não empatia, Jéssica? Empatia é um negócio que a gente consegue colocar em pauta quando você tem proximidade com as pessoas. Então aquilo me comove de certo modo. Vou dar um exemplo bem claro disso. Quem gosta de bicho, vê vídeo de bicho sofrendo? Eu gosto, tenho 3 cachorros. Aquilo te comove muito. Você se coloca nesse lugar empático. Quem não tem muita proximidade com o animal, vai olhar e vai falar, nossa, coitado. Mas aquilo não comove a pessoa. Por quê? Porque ela não tem proximidade com aquilo. Aquilo não afeta, não está no mesmo sentido. Então, quando a gente trabalha a alteridade, é a gente fazer essa projeção de algo que te afete do mesmo jeito. Então, olha, o animal sofrendo talvez não te afeta, mas te afeta quando o idoso está sofrendo. Então, vamos fazer essa projeção. E se fosse uma pessoa idosa em tal situação? Então, você transpõe para a pessoa, para ela entender que aquele nível de sofrimento é correlacionado a um mesmo nível de sofrimento para ela, mesmo sendo em situações diferentes. Por quê? Porque aí você consegue trabalhar com pessoas que estão distanciadas. Eu não preciso entender o que afeta ela, mas eu consigo fazer essa transposição para entender como aquilo me afetaria também. Porque lembra que eu tô falando? Apesar de parecer muito individualista essa fala, eu tô falando de pessoas que já se estranharam, elas não estão próximas. Então, eu preciso trazer para o individualismo nesse momento. Ela precisa entender como aquilo afetaria ela para projetar para outra pessoa. Porque a empatia ela só funciona quando a gente está ali no mesmo grau de interação, de corresponsabilidade, de coisas que nos afetam do mesmo jeito.
E aqui eu falo um pouco dessa base, que é um pouco ali, eu vi a pergunta de como a gente começa a trabalhar isso quando não tem seguridade. Rosemary, às vezes a gente começa lamentando. Infelizmente é a verdade. Assim, eu rio, gente, mas é de desespero. Porque é essa ideia de que, às vezes, é o que eu falei, o que dá para fazer na minha escola? Acho que esse é o primeiro ponto de quando a gente vai colocar, e aqui é essa base, que é essa ideia de como eu acolho as pessoas quando elas estão sendo violentadas ou foram violentadas de algum modo. O que a minha escola é capaz de fazer? A minha escola é capaz de tirar 15 minutos por dia na sexta-feira para a gente fazer uma conversa entre classes, primeiro entre turmas do mesmo ano, para a gente entendendo isso. Então, nesse momento é o que você consegue fazer. Ai, mas Jéssica, seria ideal que dentro da minha escola a gente tivesse isso e aquele outro. Gente, eu adoraria também. Adoraria, não vou te mentir não, que todas as crianças da minha escola tivessem assistência odontológica, psicológica, assistência social para as famílias que estão desempregadas, seguridade domiciliar, que é a ideia de que quem paga aluguel, saber que no outro dia você tem uma casa para morar, que o seu aluguel, mesmo estando atrasado, você vai ter algum respaldo legal. Cabe a mim? Cabe a vocês? Não. O nosso lado humanitário fala muito alto nessa hora? Fala. A gente consegue lidar com isso? Protestando, participando das coisas, mas de modo efetivo. Você, enquanto professor daquela sala, consegue? Então a gente não traz essa sobrecarga pra gente. A gente, lembra que eu falei, a gente caminha como a gente pode. E isso não é você ser insensível com as demandas. Isso é você ser sensível com você mesmo. Por quê? Estamos tendo um grande percentual de professores e profissionais da educação adoecendo. E grande causa por conta das demandas, grande causa por conta do que é dado para esse professor e nessa projeção de que ele tem que dar conta de tudo. Então, assim, eu vou falar mais para frente, mas a gente tem um percentual de 2020 que vai trazer sobre essa perspectiva que cerca de 58%. Isso porque foi feito só no estado de São Paulo. Imagino que se fosse feito no Brasil, a gente teria quase 100%. Dos professores estão adoecidos. E por que a gente está adoecido? Muito porque a gente dá conta. Dá conta do que não é pra gente dar conta. Então, tá faltando na minha escola, Jéssica, comida para as crianças. Gente, me parte o coração, uma criança sem comer. Mas enquanto a gente não começar a corresponsabilizar o que não da nossa instância, mas corresponsabilizar o que tem que ser corresponsabilizado, essas coisas não caminham. E aí a gente não consegue trabalhar outras coisas. Então tá faltando? Vai faltar. Vamos comprar. Não vamos comprar. Não porque eu não sou humana, não porque vocês não são humanos, mas porque a gente precisa corresponsabilizar. E as coisas só são corresponsabilizadas quando elas estouram. E qual que é o problema? A gente está com um balão gigantesco, deixando inflar e nunca deixa ele estourar. Por quê? Porque o nosso lado humano vai falando mais alto. Só que aí a gente está se desumanizando. E eu vou chegar nesse ponto que eu falei que eu ia falar mais agora no final. Que é essa parte aqui da desumanização profissional. Que é essa ideia do quê, pessoal? É essa ideia de que o profissional da educação, e eu vou falar profissional aqui porque eu não sei se está falando só com as escolas, mas isso perpassa tudo, perpassa ao pessoal que está limpando a escola, perpassa a educação especial, perpassa o professor PEB 1, PEB 2, essas ideias de que você precisa dar conta de tudo. Então, o professor, ele começa pegando essa sobrecarga, ele começa a pegar coisas que não cabem dentro da corresponsabilização dele, e aí ele começa a se sobrecarregar. Lembra que eu falei lá da frustração? Porque ele acha que ele vai ter uma resposta viável em cima daquilo, e ele não vai ter uma resposta viável em cima daquilo. E eu falei para vocês que essa fala hoje, apesar de ser sobre o Dia Nacional de Combate, eu ia falar sobre violência, mas eu queria fazer uma fala de acolhimento, porque eu acho que, como eu falei, a violência ela precisa entender os espaços que a gente está. A gente está num espaço de acolhimento. Então, entender esse espaço nosso, entendeu? É um espaço de sobrecarga. Esse espaço de pegar demandas que não é nosso e ir pegando e levando e achando que a gente vai dar conta. E a gente não vai. Lembra que eu falei? Violência escolar tá aqui. A gente tem um campo amplo desse tamanho de coisas que entram dentro da nossa escola. Então, qual que é a limitação de quando eu falo desse trabalho, do que eu posso ou não fazer? Gente, a nossa limitação, e toda vez que a gente for falar sobre violência, é muito simples.
da nossa prática profissional são os limites que estão dentro da legislação. Então, são os direitos humanos, o ECA, a Constituição, a LDB. Me diz aonde na LDB está falando que se faltar giz na escola, o professor tem que levar giz. Me diz aonde está falando na LDB ou na Constituição que se faltar tal coisa, o professor precisa arcar com essa responsabilidade e levar. Por quê? Porque a gente vai criando esse estigma dentro da escola que está tudo bem e está funcional, e a gente passa essa ideia para as famílias também. E aí as famílias criam esse ideal de que a escola está funcionando tudo muito perfeitamente. Então, quando a gente coloca que a gente não está dando mais conta, que a gente está pesado, que a gente não está conseguindo caminhar, a gente começa a ter um pouco desses espaços de ataque. E aí ataque a escola, ataque o professor, ataque a secretaria, ataque de forma geral. Por quê? Porque essa ideia, estava tudo funcionando até ontem, como é que de ontem para hoje não está funcionando mais? Vocês entendem? Então, a gente mesmo vai criando esses espaços. Então, quando a gente fala de mediar essas situações na escola, começa pelo primeiro a primeira instância, o primeiro ponto. A sua comunidade escolar, e aí eu falo comunidade de forma geral, o professor, o diretor, a gestão, reconhecem a real situação da tua escola? E não estou falando desse ideal que a gente coloca, a minha escola é ótima, porque eu defendo a minha escola até os últimos momentos, mas eu sei das fragilidades que a minha escola tem. Eu consigo pontuar de fato como a minha escola é, ou eu parto desse ideal da escola outra, que é a escola tá linda, eu quero que a minha escola seja igual àquela, então vou suprindo tudo. Então, o primeiro ponto começa aí. O segundo ponto da nossa articulação, quando a gente pensa na violência, é a gente reconhecer o que compete à escola. Então, compete à escola isso e aquele outro. Não compete à escola, vou dar encaminhamento. A escola pode dar encaminhamento. Eu não estou falando pra gente não fazer nada. Dê os encaminhamentos. É pro conselho tutelar, é pra secretaria, é pra tal e outra instância. Dê o encaminhamento. Mas não traga essa carga para você. Por quê? Porque a nossa geração, ela foi muito acostumada com a ideia da geração do medo. Então, assim, a gente partiu dessa premissa de que medo era respeito e respeito era uma escola sem violência. Então, eu costumo falar assim, toda vez que você pensar na sua experiência antiga, que você fala assim, mas antigamente a minha escola funcionava. A escola nunca funcionou. A escola sempre teve problemas. Qual que era o diferencial? Que antigamente a gente associava a violência e o medo com não ter violência dentro da minha escola. Então, quando, por exemplo, eu sempre falo, se você lembra de uma figura e a primeira coisa que te aparenta é lembrar de algo que te coíbe, ou que você não podia fazer, ou que você ficava assustado, aquilo era medo, não era respeito. E se a gente não tem respeito, a gente não tem um espaço democrático. Se a gente não tem um espaço democrático, a gente tem um espaço violento. Então, a nossa geração é isso. E quantas vezes a gente não fala, né? E a gente cai nisso. Na minha época não era assim, não. E era, gente. A nossa época era muito complicada a coisa. Quem não lembra? O professor era super autoritário. E aí a gente também tem uma dificuldade muito grande de entender essas novas estruturações sociais. Porque essa ideia de que, antigamente, como é que era, gente? Vocês estão aqui comigo, o pessoal está no chat, pode colocar. Como que era ensinado na nossa época? O professor tinha o livro didático e a gente tinha um caderno, um sonho e uma esperança de um dia conseguir ver o que estava naquele livro. Hoje em dia, a gente tem as crianças com acesso. Então, a gente reconfigura isso também. Então, a gente vai tendo novas possibilidades de atuação. Mas a gente ainda associa muito por uma experiência de proximidade com o que eu vivia na minha época. Só que não era bom a nossa época, a escola sempre teve problemas, a escola sempre foi um local violento. E isso é muito retratado. Por exemplo, tem um fragmento de um texto que eu gosto muito, que é a Regra de São Bento. É um texto de 1857, naquela época que a igreja dominava tudo, e eles transcreviam como ocorriam a educação. E a educação era tratada assim, olha, na época mentor e discípulo. Caso o discípulo não obedeça, coloque ele em jejum e bata nele com ásperas varas. Essa era a ideia de educação. E a gente só reconfigura isso para a ideia de que se a gente não está dentro do imaginário do que se espera como escola e como conduta, então a gente pune, porque é o que a gente é ensinado. E aí a gente pune e a gente também é punido. Só que aí o profissional da educação está levando tudo dentro das costas porque ele acha que aquilo não vai estourar.
Então a gente vai criando esse caminho de violência. E tudo isso para falar para vocês um pouco dessa desumanização do profissional, porque é esperado da gente que você pegue tudo dentro de uma caixinha. Então, olha, hoje eu não tô legal, coloco nessa caixinha, entro dentro da escola, dou minha aula, né? A hora que eu sair, eu abro minha bolsa, tá lá dentro tudo que eu sinto. E não é assim. A gente precisa se colocar nesse espaço de, olha, não tô legal, tô sobrecarregado. Para a escola pensar em possibilidades do que a gente consegue fazer. Da escola pensar em possibilidades de como a gente consegue atuar. Para a secretaria entender as nossas demandas também. Porque assim, e aqui não é fazendo advogado do diabo, como dizem por aí, de forma nenhuma. Mas assim, é muito difícil de entender as demandas se o tempo todo a gente está deixando claro para todo mundo que está tudo bem. Como é que eu entendo as demandas? Entendem como isso é dificultoso? Então eu queria trazer esse primeiro momento. Agora eu vou fechar um pouco como possibilidades de atuar antes que eu seja derrubada da live, porque fugi um pouco, mas eu precisava fazer um pouco dessa fala de acolhimento para a gente entender como é que está a situação e para a gente entender como é que a gente começa atuando dentro da escola, que é a corresponsabilização. Se não compete só a escola não dá jeito. Se a escola não dá jeito, gente, você só vai ficar doente tentando dar conta de algo que você não vai dar conta sozinho. Tudo bem? E aí, aqui estão sugestões de leituras e eu vou entrar sobre esse ponto aqui, que eu vou tirar só o slide para eu poder fechar minha fala, que eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa possibilidade de como atuar com a questão da violência. Então, assim, dentro desse material que a Rafa vai encaminhar depois para vocês, eu penso na educação infantil. Então, tem lá já uma atuação de como a gente pode criar isso dentro da educação infantil. Então, vou começar pela educação infantil. Como é que a gente trabalha a violência, gente, com as crianças dentro da escola na educação infantil? Muito simples, as crianças estão em processo de letramento emocional. Que é a ideia do quê? A gente começa desde pequeno cerceando essas crianças que vão virar adultos e que possivelmente tem a chance de virar um professor futuramente, que é a gente aqui. Que é a ideia do quê? A criança tá chorando. Qual a primeira coisa que a gente faz com uma criança chorando que eu quero me enfiar num buraco e me esconder? Chora não, você é tão bonito. Tá chorando por quê? Você é bonzinho. A criança ela passa a não ter o direito de chorar, de expressar as sensações dela. Isso vai repercutindo. Então, dentro da educação infantil, é a gente ter esses espaços de acolhimento, esses espaços de conseguir colocar com a criança o que ela sente, de trazer a família para dentro da escola, e aqui cabe tanto para qualquer nível, e aqui eu quero fazer uma ressalva muito grande, que a gente tem essa família não participa. Gente, vamos lá, acabei de falar para vocês que a escola está sendo atacada de tudo quanto é jeito, e dentro dessas ideias de ciclos, que é dentro da minha perspectiva, que eu pesquiso, a gente trabalha com o ciclo da pobreza também. E a pobreza que eu tô falando aqui não é extrema pobreza, não. Tô falando da gente que a ideia da pobreza dentro do ciclo é assim: se você parar de trabalhar hoje, você tá com as contas batendo na tua porta amanhã, então você é pobre. Primeiro ponto. Então, como é que a gente trabalha isso dentro desse ciclo de pobreza para a gente entender como é a atuação com a família? Nós estamos falando de pessoas que não vêm da classe alta, que são pessoas que se pararem de trabalhar, amanhã não sabem como paga as contas. Estamos falando de pessoas que às vezes estão em níveis até mais abaixo desse nível de pobreza, que não tem mesmo, às vezes ficam um dia sem comer. Então, como é que eu articulo isso dentro da minha sala de aula? A ideia de que esse ciclo perpassa para as pessoas uma ideia de que eles não têm projeção futura, que eles vão reproduzir o que eles estão vendo. Então, a realidade para aquela mãe de família que está dentro e já está tão convencida desse ciclo é que isso é a realidade para ela. A escola funcionou para quê? Ela estudou, ela é letrada. A escola teve que função? Para que ela vai se envolver na educação do filho? Para que ela está indo para a escola? Se ela que estudou está naquela situação de não saber nem se ela vai ter o que comer amanhã. Então, a gente esquece, às vezes, que a participação ela precisa ter sentido. Ninguém participa de algo que ela não sente sentido. E aí a gente precisa criar esse sentido. Então, o primeiro passo da escola é criar estratégias de sensibilizar essas famílias de que, olha, tem uma projeção diferente, talvez, para o seu filho. A escolaridade ainda tem algum sentido dentro da nossa estrutura social. Não é esse ataque pelo ataque que a gente sofre. Então, trazer essas famílias para perto pensando nessa realidade. Não é só a ideia, ele não quer participar. Eu também não quero participar, aquelas bem assim, chega que nem hoje, HTPC de segunda-feira, você já trabalhou o dia todo, você quer participar? Você não quer.
A gente está aqui porque a gente tem que cumprir horário, ou quando é alguma coisa que interessa, a gente vem mais motivado. Então, olha só, por que eu estou vindo às vezes mais motivado? Quando é alguma coisa que me interessa. Então, eu preciso tornar aquilo interessante de algum modo. E não sou da premissa de que a escola tem que se tornar um circo, um palanque para a gente atrair. Não, eu preciso projetar para essa pessoa que a escola tem uma funcionalidade para o filho dela, para ela vir para a minha escola. E aí eu consigo começar a articular um trabalho com as famílias. E não é a família estar lá todo dia, não, gente. Às vezes é você entender como aquela família trabalha a educação do filho dela dentro de casa para a gente conseguir trazer isso para dentro de sala de aula para ser mais fácil. E aqui, essa ideia de que, às vezes, se você tem uma educação muito liberal em sala de aula e esse pai é super rígido em casa, ele... Como é que eu vou explicar isso? Ele nem se aproxima porque ele não valida o seu método. Então, a gente saber escutar um pouco. Ah, eu não concordo, Jéssica. Ótimo, eu não concordo também. Com a minha filha Amélia, eu educo ela do jeito que eu quero. Vocês entendem? Então, a escola tem que trazer esses passos de consenso. Então, até onde eu posso ceder, até onde eu posso trazer essa família para ela criar um pouco desse ceder também, a gente criar esse consenso. Então, primeiro ponto. Educação infantil e todos aí criar essa proximidade, entendendo a realidade da família. Às vezes a família não vai para a escola, não é nem que ela não quer participar, é porque ela não vê sentido na escola. E às vezes, gente, aqui ó, pessoal que não me deixa mentir, vocês estão aí, vocês sabem disso. Às vezes nem a gente está vendo mais sentido na escola. Se a gente que está lá dentro não vê mais sentido, imagina quem está de fora. E aí, ir trabalhando esse letramento emocional. Então, dentro desse material que a Rafa vai mandar, tem várias possibilidades de leitura, de atividades, para o ensino fundamental, gente. Pode atrelar ali no currículo, que é o quê? Formas de violência, quando você vai trabalhar história com as crianças, que é um contexto mais violento do que quando a gente trabalha história, todo o território aí que foi dominado, não foi dominado na conversa não, de ai que lindeza seu território, eu gostei ali daquelas plantinhas, posso ficar e morar aqui? Não foi assim que aconteceu não, foi tudo bem na base do vou pegar, você não vai me dar? Pancadaria, morte, tiro, arma, facada, era assim que acontecia. Como é que a gente não consegue trabalhar isso dentro do currículo? Como é que a gente pode trabalhar isso, Jéssica? Traz textos, traz informações dentro da língua portuguesa, dentro da matemática, estatística, gente, percentual, tabela, olha que coisa linda. E dentro disso você consegue ir trabalhando, conversando com essas crianças. Dentro da realidade da creche, gente, foi que nem eu falei, para a educação infantil, que tem lá essa ideia do letramento emocional. Começa com as crianças desde pequeno. Foi a primeira fala que eu tive até agora. Que é essa ideia de que a criança dificilmente, não que não aconteça, tem uma agressão intencional. Ela bate ali pelo quesito do desenvolvimento psicomotor. Quem é da educação infantil vai saber falar com mais propriedade até do que eu. Mas essa ideia de que a gente começa letrando ali, que é o não cerceamento das emoções. A criança tem que ter o direito ao chorar, ao sentir. Se ela tá irritada, né, fala, pode parar, eu não quero isso na minha sala, não. É dar espaço para por que você tá assim? Então, ela tentar se manifestar. Então, isso começa lá, na educação infantil. Quando a gente chega com os marmanjos, é muito difícil. Se a gente consegue trazer isso desde a educação infantil, é muito mais fácil de trabalhar. E a realidade das famílias é tanto para a creche quanto para o fundamental. Família tem que estar presente, gente, desde os bebezinhos. Minha filha fica lá no RUT. A Adriana sabe que eu estou sempre lá incomodando. Estou lá presente. Então, a gente tem que fazer esse processo de escutar e de dar espaço para elas. Porque ali, o primeiro processo da violência dentro de um espaço, foi que nem eu falei, é quando você pega a sua agressividade e não tem direito de sentir ela, se desumaniza e a pessoa começa a não sabendo lidar com aquilo. Então, ela transpõe. Jéssica, mas a realidade é outra, a família é violenta, acontece tal coisa. Lembra que eu falei? Perpassa a escola. Isso tem que ter um encaminhamento de fora. A gente está falando do que a escola dá conta, do que vocês como profissionais, nas 33 horas de trabalho, dão conta de fazer. Não ser super-heróis, colocar a capa e a gente dá conta de tudo. Como é que eu trabalho isso com a EJA, Jéssica? A EJA é mais fácil ainda, gente. São pessoas que já são adultas, adolescentes, que estão no mundo sendo ali violentadas socialmente, violentadas dentro da questão simbólica. Então, trazer essa realidade, círculos de discussões. Tem a questão das discussões dialógicas, que eu gosto bastante. E dentro desse material vai uma proposta de formação para o ano todo. Que é a ideia do quê? Começa lá no infantil, para quem está no infantil, tem para o fundamental e tem para os adultos / adolescentes. Então, a gente pensou para todo mundo. Por quê? Essa ideia, se a gente começar da base, a gente consegue vir trazendo as coisas. E, às vezes, se a gente traz a família também, a gente reconfigura um pouco dessa realidade.
função da escola? Não. Se a gente conseguir, muito que bem. Se não, é que nem eu falei, perpassa a escola. Não carreguem essas dores e esses males em cima de vocês, porque o adoecimento do profissional da educação, ele está sendo real, está sendo constatado e com índices cada vez maiores. Eu queria ficar muito mais tempo aqui para poder abrir com vocês, mostrar como é feito cada oficina, cada coisa, mas eu não quero também perpassar o horário, que eu sei que muitas pessoas estão em escolas. Uma outra escola que teve problema de conexão aí e que se adaptou. Sei que muita gente mora longe, então não quero perpassar esse horário. Agradeço esse momento de fala. Me coloco à disposição caso alguma escola queira falar um pouco mais sobre a temática, queira aprofundar, queira pensar possibilidades de atividades. Estou à disposição. E eu acho que é isso nesse momento. Agradeço o convite da Rafaela. Espero que vocês tenham se sentido minimamente acolhidos nesse momento. A Rafa é professora também, ela trabalha violência comigo, compartilha desse sentimento e a gente espera que tenha trazido o mínimo de reflexão para vocês. Não entrei na temática do bullying, porque o bullying é uma coisa que precisa de mais de 2 horas para a gente trabalhar, porque aí vai passar de como a gente interfere. Quis trazer um pouco sobre esse quesito da violência e um acolhimento para vocês, viu, pessoal? Pessoal que quer o meu contato, pode pedir para a Rafa que ela passe, que ela não é nem doida de recusar, que ela sabe que eu adoro falar, gente. É coisa de professor, né? Jéssica, agradeço. Eu vou fechar seu microfone, porque eu acho que está dando eco com o pessoal que eles estavam me falando aqui pelo WhatsApp. Eu acho isso muito, você sabe, compartilha, a gente estuda, pesquisa violência juntas, né, sobre essas perspectivas e como você falou, né, sou da educação infantil e pensar a violência na educação infantil, esse letramento emocional das crianças é muito importante. Apenas exemplificando, eu tive contato com um trabalho que a professora Leia fez com a fase 4 sobre aquele livro dos monstros das cores. E aí eu pensei, gostei, e no outro ano eu fiz com os meus alunos da fase 6, lá do CEMEI Olívia Carvalho. E como foi importante você ensinar as crianças a falarem sobre as emoções e identificarem as suas emoções, para que ali a gente construísse juntos as nossas regras de convivência. E isso melhorou as relações dentro da sala. Então, assim, foi um trabalho muito legal que eu fiz com as crianças sobre esse letramento emocional na educação infantil. E aí as meninas estavam falando aqui pelo contexto da creche, né? É saber ouvir os bebês, né? Porque qual é a linguagem do bebê? É o choro, é o balbucio, são as expressões. É muito, muito interessante você saber, né, lidar ali ao momento da troca, conversar com esse bebê. No momento que você vai fazer essa troca, não é apenas colocá-lo no trocador e fazer a troca, sem você estar ali explicando, olha, eu vou tirar. Por mais que a criança não fale, né, não tenha oralidade ainda desenvolvida, mas é muito interessante isso. Então, assim, é uma temática que perpassa toda a educação básica, desde o 0 até Fundi 1, Fundi 2 aí. E agradeço você, Jéssica, por estar aqui com a gente. Ela é professora da rede. Depois eu vou encaminhar todo o material que ela utilizou aqui. Depois, numa próximo momento, a gente pode marcar para você vir falar sobre o bullying, que eu acho que é uma temática muito importante e ela tem especificidades que devem ser trabalhadas. O pessoal está só elogiando aqui nos comentários, eu estou vendo. Só relembrando 3 recadinhos, pessoal, que pode ser que tenham entrado depois. A professora Ellen, da semana passada, ela não se sentiu bem, ela estava doente, por isso que ela não conseguiu ainda encaminhar o plano de ação do exemplo do PEI, da educação infantil. Mas ela me prometeu que essa semana ela termina, e aí eu consigo mandar todo esse material por e-mail para vocês, tá bom? Tanto que ela elaborou semana passada, que ela utilizou, também com o material que a Jéssica utilizou aqui. Então, vou encaminhar tudo por e-mail para vocês ainda essa semana. Sobre a questão do HTPC, só retomando, como eu disse no começo, para aqueles que não ouviram, eu encaminhei a demanda da questão do HTPC ser de forma que o servidor tenha a opção em escolher onde faria, se é na unidade escolar ou em casa, desde que ele esteja conectado aqui, né, no nosso canal, e aí o secretário ficou de verificar junto
SMAGP, né, a Procuradoria-Geral do Município, a viabilidade e a legalidade para que isso ocorra. Estamos aguardando a resposta. E eu também encaminhei várias vezes aqui o link do questionário pedindo para que vocês respondam sobre as sugestões de formação para que a gente consiga construir o plano de formação do centro de formação, tá bom? Jéssica, mais alguma questão? Era só isso mesmo, Rafa. Agradecer o pessoal pela escuta dessa pessoa doida que veio falar com vocês, mas fiz com muito carinho mesmo pensar nessa pauta pra gente trabalhar algumas coisas. Falar que quem gostaria do meu contato, que eu vi que estava lá, a Rafa direciona depois. Pode cobrar até o WhatsApp, viu, gente? Que às vezes eu respondo mais rápido do que o e-mail. Estamos aqui para ajudar no que for possível e trabalhar com vocês dentro, aí mais direcionado também, porque aqui eu falei, aqui é um tempo muito limitado e é muita coisa para falar. E o professor gosta de falar, vocês sabem disso, né? Aí até me atropelo. Mas agradecer muito a disposição de todo mundo que estava aqui em escuta hoje. Agradecer os elogios, falar que o ego da professora fica bem feliz. Aquelas bem assim, mas muito obrigada pela escuta mesmo. E bom retorno à casa agora depois do HTPC. Bom descanso, gente, terminar esse último turno nosso aí da educação, né? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Deixa eu fechar o seu microfone, que eu descobri que é isso que está dando eco. Olha lá, o pessoal está pedindo continuidade, Jéssica, parte 2. Vamos nos organizar sim para dar continuidade, tá, pessoal, dessa palestra aqui. Agradeço a presença de vocês aqui, um bom retorno, um bom descanso a todos, tá bom?